7 horas e 39 minutos. Vamos falar agora sobre o tempo. Temos imagens aqui que foram captadas há pouco pelo cinegrafista César Roveri. Nós temos imagens aí do tempo. Portanto, você vê aí o horizonte limpo, quase nenhuma nuvem lá no céu de Campinas e o céu azul, né? Durante a madrugada, a cidade registrou 15 graus, agora faz 20 e a máxima chega aos 30 graus. O dia vai ser ensolarado, com pouca nebulosidade e nenhuma possibilidade de chuva, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp e com o prenúncio dessas imagens aí que foram captadas há pouco pela nossa equipe. Olha, uma peça quebrada está comprometendo a distribuição de água captada no rio Atibaia, em Sumaré. Uma das bombas parou, o Departamento de Água e Esgoto da cidade recomenda aos moradores economia, pois há risco de desabastecimento. A pressão reduzida na rede já pode ser percebida nas regiões atendidas pela estação de tratamento do Parque Itália, como, por exemplo, o distrito de Nova Veneza. O reparo da bomba deve ser concluído ainda hoje à tarde. E agora vamos aos destaques do dia do Grupo Bandeirantes. Começamos com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, Idaiana Rosa. Oi, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. Hoje o Metro traz uma matéria. Ontem, 60 prefeitos se reuniram em Campinas, para discutir aí assuntos em relação à gestão dos seus devidos municípios. E entre os pedidos que esses gestores fizeram para a presidente da República é que seja aprovado de maneira completa um projeto aí que pode reduzir, que vai reduzir a dívida dos municípios com a União. Com isso, só para você ter uma ideia, se esse projeto for aprovado, a dívida de Campinas, que hoje é de 449 milhões, vai para 57 milhões. Então, os municípios estão aí ansiosos, na expectativa, querem que a presidente dê o aval para esse projeto de lei, claro, para conseguir esse benefício. Além disso, tem as notícias do futebol e muito mais. É isso, gente. Até a próxima. Ok, Daiane, obrigado. Agora vamos à Rádio Bandeirantes AM 1170. Quem está lá para o destaque de hoje é o Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo. Oi, Sena, bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje aqui na Rádio Bandeirantes a pauta é depressão. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo pelo menos 350 milhões de pessoas possuem a patologia depressão. E este assunto nós vamos trazer à tona para explicar quais são os desafios hoje de quem possui essa doença, como tratá-la, como dar um diagnóstico correto. Aqui no Brasil, pelo menos 10% da população está enquadrado como depressiva. Pois é, um assunto bastante polêmico, bastante interessante, que a gente quer a sua companhia, quer a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Logicamente que a gente também traz os principais destaques do dia, as informações do trânsito, das estradas. Afinal, é esse também o nosso compromisso com você, a prestação de serviços. Lembrando que você nos ouve em AM 1170 e também pela internet em rb1170.com.br. Sena, é com você. Ok, Gustavo, obrigado. Agora, irreverência e bom humor. Vamos ver o que está aprontando o pessoal da Hora do Leite lá na Educadora FM. Bom dia, Fabinho. Olá, Sena, bom dia! Essa é a Hora do Leite, aqui até às 10 da manhã, cheio de coisas, cheio de atrações, de prêmios, aqui no E-Club da Educadora FM. A galera acessa educadorafm.com.br e também teremos o plantão da Hora do Leite. Você vai ficar sabendo o seguinte: São Paulo tem a pior qualidade do ar dos últimos 7 anos. Tá impossível respirar lá. E olha que quando eu ia lá, quando eu era criança, já era impossível. Imagina agora como é que tá. Pra quê ir pra lá? Fica aqui. Tá difícil. Eu me lembro da Dona Anitta, que também, ela não tem jeito, né? Ela fuma demais, Sena. A gente tenta, pelo menos, fazer com que ela diminua de fumar. E falou em São Paulo, é a primeira a sair correndo para respirar aquele ar de lá, tá? Mas a gente tem a Dona Anitta e tem também o Fagundão conversando com a gente aqui. Não tô afim de falar, não. Ô, Sena, você perde tempo com esses caras aí. Programa sem graça, gente. Pelo amor de Deus. Aliás, queria dizer uma coisa, viu? Falar desse Fabinho aí. Fabinho é o cara que vai ajudar a gente a recuperar a nossa água aqui, né? Como assim? Porque o Fabinho tem um verdadeiro volume morto, tá certo? Que é isso? Depois a gente vai falar que vai ter muitas atrações nesse programa. Porque isso aqui deve ser uma cilada. E vai logo, senão você vai contar, né? Que eu sei. Então tá bom, vamos embora. Segue daí, Sena. Bom dia com você.
Ok, pessoal, obrigado, bom dia. Olha, prefeitos de todo o país querem rapidez na sanção do projeto de lei que garante descontos nas dívidas dos municípios. Eles fizeram o pedido diretamente ao vice-presidente da República, Michel Temer, nesta segunda-feira em Campinas, durante o encontro que discutiu problemas e soluções que afetam as cidades. A 66ª reunião contou com mais de 100 prefeitos de diversas cidades do país. O evento serviu para a discussão de temas de importância para os municípios e também para a troca de experiências. Entre os temas tratados estiveram alguns que preocupam as administrações municipais, como a crise hídrica e o 8º Fórum Mundial da Água, que será realizado em Brasília em 2018. A revisão das dívidas dos estados e municípios com a União, projeto que já foi aprovado pelo Senado e aguarda a aceitação da presidente Dilma Rousseff. E ainda o barateamento da tarifa do transporte público e a qualificação desse serviço. A questão do imposto, que é a CID, que é um imposto sobre combustíveis, para que ele possa ser municipalizado, buscar novas fontes de custeio para o transporte público, diferenciar a capacidade de pagamento dos usuários, né? Privilegiar questões sociais. Esta é a primeira vez que a reunião é realizada fora de uma capital. Para o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o evento é uma oportunidade de estabelecer um contato mais próximo com o governo federal. É impossível hoje um prefeito, uma prefeita na sua cidade conseguir colocar as políticas sociais e públicas em condições adequadas sem uma forte relação com o governo federal. Isto é fundamental. Esta edição do encontro contou ainda com a presença do vice-presidente da República. Michel Temer participou dos debates e afirmou que o governo federal está aberto ao diálogo com a frente e a receber as reivindicações dos municípios. Ele ainda falou sobre a investigação do possível esquema de corrupção da Petrobras. Se os Estados Unidos abriram investigação, eles têm que seguir, como aliás o Brasil está fazendo. A expressão doa a quem doer é uma expressão muito correta em relação às investigações que estão sendo feitas, investigações que, de resto, estão sendo feitas pelo governo federal. O evento termina nesta terça-feira. Ao final, os coordenadores irão montar um documento com todas as propostas levantadas pela frente dos prefeitos para ser encaminhado à presidente Dilma Rousseff. Esse documento contém 23 propostas. A principal delas é que exista uma melhor distribuição do bolo tributário que tem hoje no país. O país paga uma carga grande de impostos, boa parte fica com a União, uma outra parte significativa com os estados e uma pequena parte com os municípios. Bom dia, pessoal. Bom, pelo menos 3 políticos querem assumir ou conduzir, né, um deles, na verdade, conduzir a cidade de Americana. O atual prefeito interino Paulo Chocolate do PSC, o Rodrigo Najar, que já foi candidato nas eleições de 2012, e o Wellington Rezende, do PSC, também vai disputar as eleições suplementares que vão acontecer na cidade de Americana no próximo dia 7 de dezembro. E por que está tendo eleição? Porque o prefeito eleito lá em 2012, o Diego Denadai, foi cassado pela própria Justiça Eleitoral por suspeita de uso de caixa 2 na campanha eleitoral. O PSDB, do partido do qual o Diego Denadai pertence, não tem candidatura, né, já que quem está concorrendo é o PSC, PMDB e o PRB. Esses 3 candidatos declararam que vão gastar cerca de 1.900.000 com a campanha eleitoral de pouco mais de 4 semanas, já que as eleições acontecem no dia 7 de setembro. E eles, só que conversando com as campanhas eleitorais, eles disseram que não pretendem gastar esse valor, que esse valor, na verdade, é um teto e que eles pretendem gastar por volta de R$700 mil e que vão investir muito naquela história de gastar, né, a sola de sapato e corpo a corpo com o eleitor. E a cidade, o eleitor, por enquanto, está só esperando o que vai acontecer, já que a cidade vive uma crise política com essas mudanças de prefeitos. E hoje, por exemplo, o prefeito interino, Paulo Chocolate, deve se reunir com os servidores que estão ameaçando uma greve por falta de pagamento de salário. A prefeitura vive uma crise econômica e não tem dinheiro para nada. Para comprar remédio, para pagar funcionário público, para contratar, tá uma crise mesmo e por causa disso, então, tem essa reunião. Eu volto para falar com vocês amanhã e nós teremos, então, essa eleição no dia 7. Um abraço. No
próximo bloco, mulheres contribuem com 40% da renda familiar no Brasil. E você vai ver também dicas para quem pretende abrir o próprio negócio. A gente volta em um minuto, não saia daí.